né? É, é um termo que está na cabeça de todo mundo, né? E nem todo mundo dá devida importância. Ou então desdenha. Ah, sustentabilidade, coisa de meio ambiente, isso aí é coisa de, de ambientalista maluco, não tem necessidade da sustentabilidade. Beleza. Mas geralmente essas pessoas não sabem exatamente o que é sustentabilidade, até porque esse discurso desse tipo de pessoa geralmente são pessoas que têm um foco maior na economia, e vocês vão ver no decorrer da apresentação que o discurso dessa pessoa é esse discurso exatamente porque eles não sabem o que é sustentabilidade. Como a maioria das pessoas, as pessoas sabem que o termo existe, porém, eles confundem sustentabilidade com meio ambiente, ou sustentabilidade com educação ambiental. E são coisas completamente diferentes, ou até sustentabilidade com desenvolvimento sustentável. Então, é um termo que ele é confundido, principalmente com a questão ambiental. Se vocês analisarem essa imagem que eu coloquei para... Vocês estão vendo aí no slide, vocês vão ver que não é só a questão ambiental que está sendo vista nessa imagem. Então, é uma questão de desenvolvimento. Você vê que é uma questão econômica, é uma questão tecnológica. Tudo isso, essa imagem está mostrando para a gente. Você vê ali uma questão social, você está vendo aí uma questão de casas bem desenvolvidas, prédios. Você vê, então, a questão de tecnologia também muito grande. Ou seja, a sustentabilidade não tem nada a ver de viver na Idade da Pedra ou viver naquele mundo que o pessoal pensa quando fala em sustentabilidade é todo mundo viver na floresta. Não, não é isso que a sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade assim, vou dizer. Mas antes da gente entrar nessa questão de sustentabilidade, eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o artigo 225 da Constituição, que ele diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Repare que eu coloquei umas palavras em destaque em verde. Então, vamos lá destrinchar o que esse artigo da Constituição brasileira ela fala. Ela fala o seguinte, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quem tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? São todos. Repare que quando ele fala todos, eles não especificam a questão de espécie, não, ele fala todos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, o pessoal tem uma mania de pensar que o meio ambiente ele tem que ficar no monopólio do ser humano. Não é assim que acontece. A resolução é clara quando ele diz que todos têm um ambiente ecologicamente equilibrado. E ele continua, bem do uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Então ele fala que é um bem de uso comum do povo, ou seja, todos têm direito no mesmo nível, equilibradamente a esse ambiente. Ou seja, ninguém pode ser beneficiado mais ou ser beneficiado menos pelo ambiente. Por quê? Porque ele é um bem de uso comum do povo e essencial para a sadia qualidade de vida. Ou seja, se o meio ambiente não estiver equilibrado, a gente não tem uma qualidade de vida. Né? Por isso que tem a questão de saneamento básico, que é um dos temas do meio ambiente, e que necessita que esse saneamento básico chegue às pessoas menos favorecidas. Por quê? Porque senão eles não têm esse essencial, essa qualidade de vida que é imposta no artigo 225. Aí ele continua dizendo que isso impondo-se ao poder público e à coletividade. O que acontece aqui? A gente também tem que assumir a nossa responsabilidade pelas nossas ações. Não é só o poder público, não é só o governo. Hoje é mais fácil a gente sempre terceirizar a nossa culpa. Se você perceber nos discursos, né, atualmente é sempre dizer: ah, não, porque o governo faz isso, porque o governo não faz aquilo. Mas dependendo do que a gente está discutindo, da discussão, como aqui no exemplo é a questão ambiental, a gente não tem
a gente não pode terceirizar sempre a culpa, pois o artigo é claro dizendo que essa obrigação é tanto do poder público como da coletividade. A obrigação de quê? De defendê-lo, defender quem? O meio ambiente. O meio ambiente o quê? Equilibrado. E também preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Essa última parte é a parte também, essa parte de preservar para as presentes e futuras gerações, entram também numa questão que a gente vai discutir mais para frente sobre o que é desenvolvimento sustentável. Então, repare que é tudo conectado. Então, essa resolução é clara quando ela fala do papel da sustentabilidade, o papel do que é o meio ambiente e como devemos nos comportar em relação a ele. E chegando até aqui, sobre essa questão da sustentabilidade, né? Passando essa imagem, agora o artigo 2265. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a alguma coisa que foi falada? E se arrisca em dizer aí sobre o que é a sustentabilidade em si, porque até agora ainda não falei o que é sustentabilidade, porque eu quero... a apresentação foi feita de propósito, dessa forma, para vocês desvincularem a imagem da sustentabilidade com o meio ambiente. Então, estou aqui falando muito sobre o meio ambiente, mas ainda não falei sobre o que é sustentabilidade em si. Alguém pode se arrisca em dizer o que é a sustentabilidade, ou tem a visão de sustentabilidade, alguém pode se arriscar? E aí? 5 segundos. Boa noite, Davi. Oi. Meu nome é Edivalda, eu também sou amiga desse menino maravilhoso, Rodrigo, de turma. Boa noite, Edivalda. Bom, eu acredito, não sei se estiver errada, me corrija, que a sustentabilidade, na verdade, é o equilíbrio entre a forma, porque tudo que é a nossa forma de sobrevivência, a gente transforma a natureza, né? Por questões de necessidade mesmo. Então, eu acredito que a sustentabilidade seja esse equilíbrio entre você saber usufruir do ambiente, do meio ambiente, de tudo que lhe é dado, mas de uma maneira consciente, né? Eu vou dar um exemplo para poder me situar, porque talvez eu não esteja sabendo explicar. Vamos supor, a gente sabe que na Amazônia, a principal fonte eles têm, né? A principal fonte de sobrevivência daquela população realmente vem da natureza, é a principal fonte de economia deles, né? Então, como eles fazerem isso, como eles saber usufruir disso, saber lutar pela sua sobrevivência sem degradar a natureza. Então, acho que a sustentabilidade é esse equilíbrio, né? Sim. Porque a gente transforma a natureza por causa da sobrevivência, né? Existe uma necessidade, mas como fazer isso? Então, eu acredito que a sustentabilidade seja isso, esse equilíbrio. Certo. Não, você não... pode falar. Então, Ed, quer dizer que eles podem extrair a madeira reflorestando, né, Ed? E assim, você saber de que forma você pode tirar daquele ambiente ali a sua sobrevivência, porque você só tem aquela fonte para sobreviver, né? Mas de que forma? Como a Mônica falou, reflorestar, vamos supor, o seringueiro, né? Que é de uma forma ilegal, né? Vai lá de uma forma legal, degrada a natureza, provoca queimadas, né? E aí, como fazer isso de uma forma sustentável, né? Como fazer isso de uma forma consciente de que você não vai acabar com aquilo ali, né? Tranquilo. Não, a sua posição está correta. A gente vai ver... Está corretíssima. Aí eu vou deixar uma coisa aqui por alto, que é o que a gente vai falar mais lá na frente, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro para todo mundo, inclusive para você. É o que, resumindo muito do que você falou, é que a gente tem a necessidade, não é que a gente pode, a gente tem a necessidade de consumir o que é produzido pela natureza. Isso que é produzido pela natureza, gravem na cabeça de vocês que a gente vai chamar de rendimento. Porém, a gente não pode
consumir esse rendimento todo e por completo, beleza? Porque vai ter uma consequência que a gente vai ver aqui com o exemplo mais claro. Isso que... Agora a gente... Peraí, gente, que travou aqui rapidinho. Que é um conceito um pouco mais claro, que a gente vai ver, né? Então, a gente pode dizer que a sustentabilidade, né? Ela primeiro vem do latim, que significa sustentare, que aí é conservar, é cuidar, é apoiar. Então, a sustentabilidade é a capacidade de sustentação e conservação de um sistema ou processo. Repare nessa frase aqui. É a capacidade de sustentação e conservação de um sistema ou processo. Ou seja, em nenhum momento ele citou que é a capacidade de sustentação da natureza ou a capacidade de sustentação do meio ambiente. Não, ele deixa claro que é um sistema ou processo. Por quê? Porque o que fica muito por alto quando a gente fala em sustentabilidade é que a sustentabilidade ela é sustentada por um tripé. Que tripé é esse? É que existe uma sustentabilidade econômica, existe a sustentabilidade ecológica ou ambiental, você vai encontrar com esses dois termos. Repare, quando a gente fala em sustentabilidade ecológica e ambiental, é exatamente isso que a nossa colega acabou de falar. Ou seja, é a sustentabilidade ecológica e ambiental, foi isso que ela falou. Mas, como eu falei, a sustentabilidade ela é um tripé. Então, esquece muito de falar da sustentabilidade econômica e da sustentabilidade sociopolítica ou social. Vão encontrar aí, se vocês forem pesquisar, desses dois termos, social ou sociopolítica. É a mesma coisa para os dois termos, beleza? Para vocês não se confundirem, caso vocês queiram se aprofundar no assunto. Então, assim, quando a gente fala em sustentabilidade econômica, a gente vai dar um exemplo, que a sustentabilidade, o termo sustentabilidade, a gente pode dizer que ela vem do... ele surgiu, né, o conceito de sustentabilidade de uma base. Que base foi essa? De conservar uma coisa chamada capital. A sustentabilidade ela veio veio da conservação do capital, né? O conceito de sustentabilidade, o que é a sustentabilidade em si. Por isso que a gente não pode falar só da sustentabilidade ecológica e ambiental. E eu vou dar um exemplo agora para vocês. Quando a gente fala em capital, gente, não sei se todo mundo tem um significado de capital bem definido, mas o capital é um recurso que você já tem para você, por exemplo, começar um investimento. Seja esse recurso em forma de dinheiro, né, ou esse recurso em forma de empreendimento, ou você ter um dinheiro e depois transformar isso em empreendimento. Então, isso que a gente vai começar a falar agora vai se chamar sustentabilidade econômica, né, que é um conceito básico da economia. Esse capital, ou seja, digamos que você tem um capital de R$1.000, né, comece e vai abrir empresa com um capital de R$1.000. Esse capital de R$1.000, através do desenvolvimento da sua empresa, vai começar a gerar lucro. Esse lucro é chamado de rendimento. Lembra que eu falei com a nossa colega uns minutinhos atrás que a gente não pode consumir todo o rendimento que é produzido pela natureza? Ou seja, a natureza, na caso da sustentabilidade ecológica, vai ser o capital. Então, a natureza, ela também presta esse papel da condição básica do capital. A natureza, ela é um capital. A natureza, ela gera um rendimento e esse rendimento vai ser consumido pela sociedade. Se você olhar o mercado hoje, 90% do mercado são coisas que são geradas da natureza, seja de carne bovina, suína, de frango, aves, ou da parte da agricultura. Então, a sustentabilidade, por isso que eu digo, a sustentabilidade não pode ser parar só na sustentabilidade ecológica e ambiental. Então, voltando à questão econômica, a gente tem um capital de R$1.000, esse capital de R$1.000 vai gerar um lucro que a gente vai chamar de rendimento. Então, quando você começa a sacar aquele lucro ou aquele rendimento que você teve no seu capital de R$1.000 e você tem a necessidade só de sacar o rendimento conservando o capital, isso é chamado de economia sustentável. Ou seja, você não gastou a base do seu início.
ou seja, você gastou menos do que você tinha aquela necessidade. Então, isso é chamado de economia sustentável, né? É o princípio básico da economia. Você tem um rendimento, você só vai gastar. Esse rendimento surgiu a partir do lucro do seu capital base, e você não precisou, no mês seguinte, sacar o seu capital base. Você só precisou utilizar o rendimento ou parcial ou total, sem comprometer o seu capital base da sua empresa. Então, quando isso acontece, quer dizer que as ações daquela empresa estão sendo sustentáveis economicamente. Quando acontece ao contrário, em que o rendimento, em que você precisa sacar mais do que o seu capital, por exemplo, como eu falei, a gente tem uma empresa, né, que a gente começou com um capital de R$1.000. A gente teve um rendimento de 1.100 no mês de outubro. Chega no mês de novembro, eu vou precisar sacar R$200. Repare que esse saque de R$200 já fez o meu valor cair para 900 o valor do meu capital. Gastou tanto o meu rendimento, tanto o meu capital. E isso a gente pode dizer que é insustentável para a empresa. Ou seja, não existe, nessa questão, vai dificultar a capacidade de quê? De conservação, de sustentação e conservação da minha empresa. Ou seja, vai dificultar que eu tenha um rendimento maior no mês seguinte. Vai dificultar a renovação daquele processo, né? E isso é sustentabilidade econômica. Alguma dúvida sobre sustentabilidade econômica, gente? Foi muita coisa? Como é que tá aí? Foi tranquilo? Ótimo, Davi. Tranquilo. Tranquilo aqui. Tranquilo. Certo. Agora a gente vai para a sustentabilidade ecológica ou ambiental. Guardem todos os conceitos que a gente utilizou na sustentabilidade econômica. Agora a gente vai para a sustentabilidade ecológica ou ambiental, que a gente já começou a debater um tempo atrás com a fala da nossa colega aí. Entendeu? Quando a gente vai para a sustentabilidade ecológica, a gente entende que a natureza também ela é um capital, ou seja, ela é um recurso que a gente já tem e que a natureza em si ela já vai começar a produzir, o rendimento dela. Esse rendimento que a natureza nos oferece, a gente tem que consumir. Porém, a gente tem que consumir de maneira equilibrada. Senão acontece a mesma coisa do exemplo que aconteceu na sustentabilidade econômica, que eu falei. Se torna insustentável com o passar do tempo. Quando você começa a consumir mais do seu rendimento do que o seu capital, ou seja, o que é o capital? A capacidade que a natureza vai ter de se renovar. Quando você começa a fazer isso, você começa a consumir demais do seu rendimento, você começa, ao longo do tempo, tornar uma coisa insustentável. Ou seja, não tem nada a ver com sustentabilidade, quando a gente começa a consumir muito mais do que o nosso planeta consegue produzir ou consegue renovar. Então, repare, e claro, isso leva à lógica de que a gente entrou ali na sustentabilidade econômica com um capital de R$1.000. Ou seja, o tempo que a gente vai demorar para essa empresa entrar em uma falência com um capital de R$1.000, consumindo muito mais o seu rendimento, vai ser rápido. Mas repare que o nosso planeta é um planeta enorme. Logicamente, a gente tende a dizer que esse capital desse planeta também vai ser enorme. Ou seja, vai demorar muito tempo para que a situação comece realmente a ficar insustentável, de modo literal. Nem por isso a gente vai fechar os olhos para o que vem acontecendo com a degradação ambiental, pois cientistas já provaram que essa insustentabilidade do nosso planeta está acontecendo mais rápido do que a gente pensava. Beleza?
E de capital e de rendimento que a natureza traz para a gente pode falar dos rendimentos dos peixes, né, que os mares traz, a agricultura que depende 100% dessa renovação, dessa renovação da natureza, né, seja porque o solo sempre vai se renovar se tiver sido praticada uma prática agropecuária correta, o solo sempre vai se renovar, entendeu? Então, o problema não é a gente consumir as coisas naturais, ninguém está falando isso. O problema é que a gente está consumindo demais, que é o que a gente vai falar sobre consumismo bem para frente da nossa apresentação. O problema é que a gente está consumindo demais, a gente está consumindo mais do que o necessário, né? E tem todo um motivo para isso. E, por último, né, a gente existe a sustentabilidade sociopolítica, que depende da sociedade, é a questão social, né? E essa sociedade, ela também produz o quê? Ela tem que produzir a qualidade de vida. Então, a sociedade que não produz qualidade de vida, vistos recursos tanto ecológicos e econômicos que eles têm, não é uma sociedade sustentável. Ela é uma sociedade insustentável, que com o tempo vai começar a surgir problemas como miséria, pessoas passando fome, enfim. Vai se tornar uma sociedade insustentável. Beleza? Então, a sustentabilidade, ela se sustenta dentro desses 3 critérios. Ela necessita disso. Então, toda vez agora que vocês ouvirem falar de sustentabilidade, eu tenho certeza que vocês vão ter uma visão, ou devem ter uma visão, essa visão mais ampla da sustentabilidade, desse tripé, né, dessa questão geral da sustentabilidade. Caso alguém queira se aprofundar nessa questão de sustentabilidade, depois da apresentação, podem estar em contato comigo lá pelo Instagram, que tiver querendo algum material, não tem problema nenhum. Eu demoro um pouco de responder, mas eu respondo e envio os materiais sem problema. Cadê? Pode falar, Rodrigo. Você trouxe a questão da sustentabilidade econômica, ecológica e sociopolítica. Realmente, dentro da escola, até fora mesmo, a gente escuta muito falando sobre a sustentabilidade ecológica. Hoje o ser humano, como você mesmo disse, consome mais do que produz. Isso era uma discussão há um tempo atrás, desde o início da década de 60, e foi se prolongando, e até a partir do processo de industrialização mais forte dentro do globo, a gente consome mais do que produz. E isso é um impacto muito grande. Eu tenho um avô que ele falava muito sobre o ciclo da água, que a gente não, hoje como ser humano, não respeita mais o ciclo da água. Infelizmente, a gente já está vendo as escassez de água. É instável. Infelizmente, é algo que está acontecendo aí e muita gente não sabe. Eu vejo um pouco falando sobre sustentabilidade econômica. Pode ser algo que a gente vai escutar futuramente, uns 2, 3, 4, 5 anos para frente, mas é muito difícil. O foco é mais sobre sustentabilidade econômica e sociopolítica, às vezes. Hoje, a partir desse processo, a gente está vendo muito sobre isso. Ô, Davi? Oi, pode falar. É por isso que é tão difícil aplicar a sustentabilidade, assim, diante desse tripé que você fez, aplicar a sustentabilidade, porque não conseguimos sobreviver sem consumir esses recursos, né? Exatamente. É por isso que eu acho tão importante o papel do professor na sustentabilidade, por causa desse consumo inconsciente da gente. Para que desde cedo a criança venha aprender sobre esse consumo.
Mas é isso aí mesmo que você falou. A gente não consegue sobreviver sem esses recursos. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, como eu falei, não é a gente viver na idade da pedra, não é a gente viver dentro da floresta, é a gente consumir e saber consumir o necessário para a nossa sobrevivência. A natureza, ela já, se você observar, os outros animais da natureza, ele consome aquilo que é necessário naquele momento para ele, entendeu? Se você for observar a natureza em si, em geral, só que o ser humano hoje, ele está se segregando, ele está se afastando muito da natureza. Ele não se considera mais um animal. Então, isso também vem dificultando esse processo da sustentabilidade ecológica, por exemplo, que a gente está se afastando do ambiente natural. Isso está fazendo a gente consumir, com certeza, mais, porque é aquela questão, o homem, o ser superior, né? Que é basicamente isso que está internalizado na maioria da população. É isso que a gente vê. Então, essa a questão. A gente não pode parar de consumir, a gente depende desse rendimento trazido pela natureza, mas a gente tem que saber consumir. E o que o Rodrigo falou na questão é que, nessa questão da sustentabilidade, que ele falou da sustentabilidade ecológica e tal, o problema, Rodrigo, é que o pessoal, ele não enfatiza que eles estão falando da sustentabilidade ecológica, eles não enfatizam da sustentabilidade sociopolítica. Só quem tem essa noção é quem já tem um nível um pouco intermediário de conhecimento, que realmente foi buscar, e que tem essa noção que ali aquele discurso é de sustentabilidade econômica, ambiental, porque o que eles falam é sustentabilidade. Automaticamente, o pessoal vai pensar o quê? Ah, não, temos que conservar o meio ambiente, temos que conservar isso, temos que parar isso, entendeu? Então está internalizado automaticamente a sustentabilidade ambiental. A maioria da população não sabe o que é uma sustentabilidade econômica e uma sustentabilidade sociopolítica, que são importantíssimas. A economia é importante, porém ela não trabalha sozinha, ela não deve trabalhar sozinha, isoladamente. Hoje a gente tem esse problema também na educação, essa questão de que cada disciplina trabalha dentro da sua caixinha, né? A gente tem um conceito interdisciplinar, mas que muitas vezes fica só no conceito. E é o que acontece aqui. A gente sabe que a sustentabilidade ela tem que funcionar nesse tripé, mas não acontece. Porque se acontecesse, as pessoas não teriam essa dificuldade em entender o que é a sustentabilidade, né? E as pessoas iriam saber essa diferença. Mas por que não sabem? Porque existem essas caixinhas dentro de um tema que é para ser trabalhado junto, a gente começa a colocar as coisas de forma ali segregada, separada. Isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. Isso não pode se misturar com isso. Ou se a gente tentar se misturar, muitas vezes não dá certo, porque não conhecem o conceito de forma correta e não consegue fazer essa aplicação. Se você não sabe o que é o conceito, você não sabe não sabe como aplicar. É o que a gente vai ver daqui a pouco sobre a questão da educação, da sustentabilidade. Eu vou tentar aqui agora, né, passar um vídeo para vocês. Que é muito... Pronto, voltei. Vocês ouviram até onde, gente, para me ver aqui? Onde é que eu vou continuar? Vocês... Caiu aqui, eu não sei. Deu uma travada, mas pode continuar. Beleza. Eu vou passar agora um vídeo para vocês que fala em relação à escola, que adaptou o currículo dela completamente para sustentabilidade. E eu vou tentar passar o vídeo para vocês. Caso o vídeo não dê certo, o Rodrigo já enviou, não foi, Rodrigo, lá no grupo, ou vai enviar ainda?
No grupo. Sim, já enviei no grupo o link no YouTube. Estou tentando mandar o vídeo completo no grupo. Beleza. Aí depois vocês podem dar uma olhada lá. É um vídeo complementar, mas que é interessante. Principalmente para quem está na área de educação. Vou ver aqui. Se foi. Estão conseguindo ver o vídeo? Tá pausado ainda. Estamos. Beleza. Então, peraí. Davi, se você quiser, eu compartilho aqui do YouTube. Beleza. Pode. Vá. Pode ir aí. Pronto. Vou desligar aqui o áudio. Das escolas que eu vim, trabalhei esses temas com os alunos. E a consciência que tem é que os recursos naturais, eles não têm fim. Por isso que eu acho que não se tem essa consciência de preservar. Quando fica muito no falar, né, e não na vivência, isso não torna um hábito. A sustentabilidade surgiu na escola por dois motivos. Como gestor, que a gente tivesse um olhar para o gasto de energia elétrica, para o gasto de água, para o consumo consciente, né, de alimentação, de todos os recursos da escola. E enquanto diretor, entra a parte pedagógica, que é perceber as crianças não podendo atuar. Então, nós tínhamos uma escola onde as crianças faziam muito pouco, ou quando faziam dentro da sala de aula. O projeto, ele, na verdade, ele foi nascendo, e aí ele foi se compondo. Então, a primeira etapa foi a horta. Vamos construir uma horta? Vamos construir uma horta. Só que o canteiro precisa de terra. E aí? Vamos, todo mundo, a voz corrente na escola, em todas as escolas, vamos pedir terra para a prefeitura. E aí veio a nossa proposta de vamos produzir essa terra. Então, a horta puxou a compostagem, que a partir da compostagem a gente começou a produzir o composto orgânico, que foi adubar a terra. Na sequência, precisamos plantar. Vamos comprar as mudinhas. Então, mas a gente não nasce desse tamanho, ninguém nasce com 1 ano de idade, a plantinha não nasce. Da onde vem a plantinha? Da semente. Então, vamos trabalhar e aí nós construímos o viveiro de plantas. Pode sentar. Os conteúdos que nós precisamos trabalhar não somos nós que escolhemos, né? Então, a gente tem que seguir os documentos oficiais, parâmetros curriculares, proposta do município. Então, precisa ter o tempo todo esse estudo e essa conversa. O que é que o projeto prevê e parear o que é que eu, professor, estou propondo na sala de aula e que, de fato, está me permitindo trabalhar com os objetivos do projeto. Se eu tenho que trabalhar uma produção textual, por que não?
né, partir de algo do que é significativo para eles. Por exemplo, como eu posso contribuir para um mundo sustentável? Então, ali eles relataram toda a sua experiência, né, dentro do projeto, como eles aplicam isso dentro das suas casas, né, com seus familiares. A minha intenção é avaliar a escrita, a ortografia, né, eu trabalho com a disciplina de português, mas por que não dar a possibilidade do aluno falar algo que ele tenha propriedade? Quando eu era professora de ciências, a nossa preocupação era a questão da eletricidade, do uso da energia elétrica. E daí a gente analisava a conta de luz, analisava a questão da eletricidade da escola. No ano seguinte, eu já fui para a área de geografia. Aí eu já consegui levar as crianças a campo para que observasse o entorno e nesse entorno visse como é que é a sujeira nas ruas, os lixos, como é que ele é tratado, se tem a coleta seletiva. Então, assim, do meu ponto de vista, ampliou. Aquilo que eu fiquei na escola inicialmente, eu fui para fora dela, envolvendo a comunidade em entrevistas, em pesquisas, em gráficos. Então, a ideia é que as professoras conseguissem descobrir aqui o que é que ela já está fazendo lá, mas usava recursos externos, né? Recursos muitas vezes abstratos. As crianças do primeiro ano, por exemplo, elas começam com a germinação, porque o tema do primeiro ano é como as coisas nascem. Segundo ano, exploram os 5 sentidos. Ao invés da gente, por exemplo, levar uma lixa para a sala de aula para eles experimentarem aquela sensação, a gente pode trazê-los aqui e eles podem, por exemplo, verificar como é isso quando a gente toca o tronco da árvore, né? O terceiro ano, ele trabalha com os 4 elementos: ar, água, terra e fogo. Então, o fogo, para o bem, o fogo foi uma descoberta maravilhosa para a evolução da humanidade. Em contrapartida, o fogo pode nos arrebentar aí com queimadas, etc. O 4º ano trabalha com a questão da sustentabilidade em si. Então, a gente está achando que as crianças já estão num patamar que dá para a gente falar de maneira mais geral, sustentabilidade. Então entra a questão da compostagem, do desperdício, do consumo em excesso. E o 5º ano, hoje, ele é o fiscal da sustentabilidade. São os alunos que vão embora daqui um ano. Então eles aprenderam do 1º ao 4º e no 5º é uma atuação enquanto ser crítico. Eu não sabia que não podia desperdiçar tanta comida assim. Eu não sabia que tinha tanta gente no mundo passando fome e que a gente podia reutilizar as coisas. Eu não tinha aprendido isso, né? A gente não pode desperdiçar, não pode demorar muito no banho. A gente não pode, quando estiver escovando dente, não pode deixar a torneira aberta. Eu desperdicei menos em casa, também incentivei meus familiares a desperdiçar menos. A minha mãe antes também jogava o óleo de cozinha na pia, eu falei para ela não jogar. Também, né, muda o comportamento total se você realmente aprende. Nós temos alunos que foram para as outras escolas e voltam para cá dizendo que sentem falta do que faziam aqui e tem também um retorno em relação a cobrar da direção dessa outra escola algo parecido com o que a gente fez, né? Isso é bacana, porque as pessoas não precisam fazer nada igual ao que o Anitta faz, mas experimentar esse projeto ano a ano, isso tem um sentido para eles, né? Para mim, o referencial é quando as mães vêm falar para nós que eles estão exercendo o que eles aprendem aqui, o que eles exercitam aqui, eles estão exercitando lá fora. Essa é a principal referência para nós. O que ajuda muito para eles aqui é o ambiente que a escola acaba proporcionando. Essa parte aqui de fora é muito gostoso para eles, então eles têm interesse, eles se empolgam em vir para a escola. Então, tipo, o dia que está chovendo é um dia chato, porque não tem o quintal, né? Não tem o mexer com a terra, não tem... E eu acho que isso diferencia muito das outras escolas que a gente tem aqui no bairro, sim.
Se a gente tivesse começado isso antes, talvez a gente não tivesse com tanto problema de falta de água agora, de energia que ninguém consegue pagar, de valores altos. Eu acho que isso é o futuro deles, né? Pronto. E aí, gente? Acharam o que do vídeo? Levando em consideração tudo que a gente já discutiu sobre sustentabilidade. Vocês acharam o que do vídeo? De novo, eu disse aí. Muito bom, Davi. E aquela coisa, né? É você despertar o interesse da criança na realidade que ela vive, né? De fato mesmo, com coisas reais, né? Tornar o ensino significante, na verdade, né? Então, assim, se todos tivessem, né, essa preocupação, se realmente todos tivessem essa possibilidade de fazer esse tipo de trabalho, porque muitas vezes o professor tem até vontade, mas a instituição não apoia, né? Então, existe um grande problema aí na questão do apoio das instituições. Às vezes, você não acha o apoio devido para poder fazer um trabalho legal, um trabalho desse tipo, né? E como, acho que foi o diretor falando, né, que o grande retorno é quando as mães vão e dizem assim, eles estão praticando. Então, assim, é o ensino para a cidadania também, né, para essa conscientização, né, essa conscientização de que você faz parte do ambiente e de que você precisa cuidar dele para continuar sobrevivendo, para continuar vivendo, né. Então, é como você falou, os três pilares da sustentabilidade, que eu acho que é o fundamental para ser trabalhado, porque, ultimamente, eu já fui para a sala de aula e os livros didáticos, os professores, eles não sabem realmente como ensinar, porque eles não tiveram essa ferramenta para poder saber ensinar, muitos deles. Então, se apega ao quê? Aos livros didáticos, que é muito superficial, né? Tem alguns livros didáticos que tratam até dos 3 pilares da sustentabilidade, mas é muito superficial, você não tem um trabalho, então a criança ouve ali, para ele é insignificante, não desperta o interesse deles, né, e aí acaba passando e não se fazendo um trabalho que realmente tem que ser feito, que é essa conscientização, né. Outro fator que me chamou a atenção ali, nessa escola, é a continuidade do ensino, né? Os alunos que ficam lá de 1º ao 4º ano, então eles têm uma continuidade, seguindo aos temas, seguindo aos parâmetros, né? Todos os documentos que norteiam a educação, seguindo isso aí, porque hoje também o que é que acontece? Existe uma grande desfragmentação, né? Esse ensino fragmentado, esse ensino fragmentado é o que realmente prejudica também. Então, lá eles têm uma sequência, eles têm uma continuação daquilo que é dado. Muito legal, muito interessante o vídeo. Eu sou um pouco suspeito de falar isso, mas toda vez que eu assisto esse vídeo, eu lembro de uma coisa. Realmente, seria o ideal de a gente ter escolas, o nosso currículo fosse voltado a essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente, mas, infelizmente, não é a realidade. Aqui, como a maioria é pedagogo, fica o questionamento, como a gente pode trazer essas questões para dentro da sala de aula? Mesmo com pouca ferramenta, mesmo com pouco incentivo, mas como a gente pode trazer isso? Entendeu? Eu tenho uma colega da graduação, acho que ela nem está aqui, ela faz muito trabalho com sustentabilidade e eu sempre vejo os vídeos dela e acho interessante a fala dela com as crianças, que ela traz esse conceito, às vezes que a escola não dá incentivo, mas de maneira que ela vive daquilo,
é natural para ela falar sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente. Então, tudo isso. Aí a gente, como professor e professoras, a gente tem que trazer esse processo para dentro da sala de aula. A gente sabe que o nosso currículo ainda é muito arcaico, infelizmente. As infraestruturas escolares ainda não aceitam esse modelo de educação, mas dentro do nosso trabalho a gente tem que falar um pouco, trazer um pouco, faz uma aula livre, leva os meninos para conhecer um pouco da parte externa da escola, trazer elementos que isso muito traz a questão da ludicidade, entendeu? E esse vídeo vem para trazer que a gente consegue fazer isso, a gente pode trazer esses elementos para dentro das escolas, a gente pode trabalhar com as crianças dentro desse processo, e elas contribuem bastante, porque muitos fazem parte dessa realidade. Mais alguém? Pronto. Mas é isso aí mesmo que vocês falaram, né? É aquela questão de como a gente pode trazer isso, porque assim, a gente não está falando aqui, eu falei de sustentabilidade, eu falei de como deve ser, e mostrei um exemplo na prática de como pode ser feito e que foi feito. Ou seja, não é só a gente falar e falar. Existiu a prática aí, vocês viram. E tem outros exemplos também. Porém, nesse exemplo, a gente pode perceber que a instituição ela já foi criada, né, com base na premissa de sustentabilidade. Ou seja, todo o corpo docente, todo o corpo docente em si, a organização ali pedagógica já foi feita com base nisso. Então, assim, quando a gente... E que todos os professores de todas as disciplinas entendem que os temas ambientais, né, eles têm que ser algo interdisciplinar, não tem que ser algo só ligado ao professor de biologia ou ao professor de ciência. Então, os professores lá, eles já têm essa vivência, já entraram na escola sabendo disso. Eles têm, querendo ou não, essa boa vontade, o que muitas vezes não acontece em outras instituições. A gente também tem que levar em consideração, apesar que isso é um exemplo prático, da escola, né, pública, que todos esses recursos que foram utilizados ali, dificilmente hoje, com a realidade da escola pública, a gente vai conseguir fazer igual. Porém, a gente pode adaptar, né? A gente pode adaptar tudo aquilo que foi mostrado ali dentro da realidade daquela instituição que a gente esteja lecionando, né? A gente sempre tem que levar em consideração a estrutura, o corpo docente, qual é a premissa daquela escola que eu estou lá dando aula, para sempre adaptar. Isso é aquela realidade. Então, até a premissa de projetos é assim. A gente não pode chegar com um projeto pronto em uma instituição, por exemplo. A gente tem que saber a realidade daquela instituição, quais são os recursos necessários para fazer o projeto, né? Se aquela instituição tem, não tem, mas eu quero fazer o projeto ali. Como eu posso substituir esse recurso que ela não tem por outra coisa, se eu realmente quero fazer o projeto ali? Não adianta eu ficar insistindo, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, que eles vão olhar para sua cara assim, sim, você está com boa vontade, e eu não estou, e aí? É isso que vai acontecer. Não estou com essa boa vontade toda que você está. Então, você quer fazer, você vai ter que se adaptar à realidade aqui. Então, é assim, é isso que acontece. Então, a gente tem que levar em consideração, apesar de ser um exemplo prático, que ali é uma escola também privada. E que na escola pública dificilmente a gente vai conseguir fazer daquela forma, mas como eu falei, a gente pode adaptar. Não é que vai ficar melhor ou pior. Vai ficar dentro do modelo que aquela instituição permite que isso aconteça. E isso já vai ser uma evolução boa para o aprendizado daquele aluno, que antes não ia ter nada sobre aquele conteúdo, porque ninguém se propôs a fazer isso, entendeu? Então, a gente também tem que levar isso em consideração, né? Então, eu vou
Se alguém quiser fazer alguma consideração. Davi, seu áudio está desligado. Ah, beleza. Agora a gente vai aqui para a segunda parte da apresentação, que fala mais da questão sobre o papel do professor em si, né? Todo mundo vendo? Sim. Pronto. Então, a gente agora vai entrar em um tema que é a educação ambiental e a formação do professor. Que é um problema sério, que é a formação do professor quando se trata do tema de educação ambiental. A educação ambiental, ela tem como um dos seus subtemas a sustentabilidade. Como a legislação não fala sobre trazer a sustentabilidade para os currículos escolares e também das universidades, então trouxe o tema de educação ambiental, já que está englobado junto com a sustentabilidade, porque é essa disciplina que vai aparecer dentro do currículo. Pronto. Eu trouxe aqui, ó, de acordo com o artigo 9 da Lei 9.795, de 27 de abril de 99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. A educação ambiental deve estar presente e ser desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino público e privado. Ou seja, existe uma lei que determina que a educação ambiental esteja incluída dentro dos currículos das instituições tanto de ensino público como de ensino privado. Mas o que acontece é que, apesar desses conteúdos de educação ambiental, eles estarem sendo muito discutidos atualmente, ele ainda é tratado como assunto marginal na educação básica e superior. A disciplina educação ambiental em si, se você for para a educação básica, ali no ensino, pode dizer que a gente vai no ensino médio, por exemplo. No ensino médio, você não tem uma disciplina de educação ambiental. Você tem a disciplina biologia e, às vezes, geografia, que trata dessas questões ambientais, mas trata como de forma secundária. Ou seja, não dá devida importância aos conteúdos dessa disciplina. Aí, o que ajuda ainda a dificultar o ensino dessa disciplina é que os professores não teve a formação devida, não teve essa disciplina lá na graduação tão esclarecida. É uma disciplina que em alguns cursos existe, em outros cursos é como disciplina optativa, e que muitas vezes os professores não vão correr atrás dessa disciplina quando é optativa, por não darem a devida importância. Só que é papel do professor, uma das competências do professor, saber os conteúdos da educação ambiental. O professor tem que saber os conteúdos da educação ambiental. E aquele professor que não foi buscar a disciplina, ou que teve a disciplina e não deu essa devida importância, quando chega lá na prática dessa disciplina, consegue simplesmente reproduzir aquilo que está no livro, que já foi dito aí, que muitas vezes não traz um conteúdo bom ou um conteúdo correto sobre a disciplina em si. É um assunto bem por cima, muitas vezes, e acaba o quê? Aquele aluno que já não tem uma consciência ambiental, uma consciência ambiental, ele nunca vai ser sensibilizado para poder ou não ter essa consciência ambiental. Ou seja, ele nunca vai ser sensibilizado. Por quê? Porque por cima, para ele não tem significado a educação ambiental, como para aquele professor não tem. Se aquele professor, se para ele que está ensinando aquele conteúdo já não tem um significado,
como é que ele vai conseguir passar uma pertinência dessa disciplina para os alunos? Já dificulta muitas coisas. Então, já lá, desde o processo de formação do professor, a gente já vê que é um desafio, né? Tanto da disciplina Educação Ambiental, tanto de outras disciplinas, mas o tema aqui é como sustentabilidade, a gente vai focar na disciplina de Educação Ambiental. E aquele professor lá do curso de nível superior, que também às vezes está ministrando a disciplina, passa o assunto completamente de forma teórica, né? E já forma praticamente aquele professor teórico que vai chegar lá, vai disseminar aqueles assuntos de forma teórica. O que vai acontecer é que vai entrar por um ouvido de um aluno e sair pelo outro. Entendeu que já é difícil. E é isso que vai acontecer, né? Então, essa inclusão da disciplina Educação Ambiental, ela já é uma discussão lá da década de 60, ou seja, que pense ao tempo, e até hoje, você vê que a disciplina em si, ela ainda não entrou no currículo como uma disciplina obrigatória. Olha o tempo que a gente tem. Aí ele diz que esse período, né, foi um período ambiental no Sistema Mundial de Ensino. Caiu, foi? Caiu aonde, velho? Voltou, tá, velho? Voltou? Sim, voltou. Então, já é uma discussão antiga, muito antiga, lá desde a década de 60, a inclusão, né, dessa disciplina Educação Ambiental na disciplina Educação Ambiental no Sistema Mundial de Ensino. As primeiras discussões surgiram ali na Conferência de Estocolmo, em 1972, e a Conferência de Tbilisi, em 77. Aí, a maioria dos alunos não tem uma posição científica e crítica formada sobre a relevância e o sentido da dimensão ambiental na educação e não entende a importância da formação ambiental para a sua atuação na educação. Ou seja, é aquilo que eu falei lá atrás, o professor ele não consegue, né, passar isso para o aluno, a importância dessa disciplina Educação Ambiental, né? Qual é o significado dessa disciplina? Por que os alunos sempre se perguntam por que eu estou aprendendo isso? Por quê? Ele sempre vai se perguntar o porquê. Ele sempre vai se perguntar o porquê pelo simples fato de hoje a gente estar em uma política de consumismo. Existe um marketing para consumir. Então, o aluno ele está crescendo no marketing do consumismo. Então, quando você fala para o aluno que você tem que reduzir certas coisas, reduzir algumas coisas, né, o seu modo de vida, reduzir o seu consumo, Caiu um pouco. Mas trazendo um pouco que Davi está abordando aqui, Esther traz ela traz um argumento muito bom. Ela traz a questão da criança, quando ela aprende na educação infantil sobre educação e sustentabilidade e tenta reprisar, tenta fazer dentro da casa dela, e ela percebe que a realidade dentro de casa é totalmente diferente da escola, onde ela aprende uma coisa e dentro da escola é totalmente diferente. E isso é uma discussão muito grande dentro desse processo, porque as escolas muitas vezes até ensinam como é que faz, mas não é a realidade deles, infelizmente. Edivalda bota aqui. É a força de vontade que nos impulsiona a fazer a diferença. Verdade, Edivalda. É fazer a diferença, ainda mais num papel como professor, é trabalhar essas realidades desses alunos. Trazer, transformar, criar um modelo, e até mesmo para eles utilizarem como referência. Minhas professoras anteriormente foram minha referência para entrar na área da educação, e a gente vai ser referência para a próxima a próxima geração.
Então, a gente tem que discutir muito sobre esse processo. Ainda falta muita coisa a ser debatida sobre educação e meio ambiente, ainda mais sobre sustentabilidade. O nosso currículo ainda não agrega nada a respeito sobre isso. Infelizmente, é uma realidade que ainda está um pouco distante, que foi dado exemplo aqui essa escola, que a gente assistiu no vídeo, mas vamos tentando, com um processo, criar uma forma que dá para a gente agregar essa questão da educação e sustentabilidade dentro das escolas e do nosso currículo. Quem vai ser coordenador já começa a bolar estratégias como agregar ao currículo, dentro do currículo, a questão da sustentabilidade. Davi? Então, vamos esperar um pouco, Davi, aqui. Alguém tem alguma dúvida? Acho que caiu. Sim, eu acho que ele teve um pequeno problema com a internet. Alguém quer colocar alguma coisa? Esther, Divalda? Esther traz muitas coisas aqui, falando sobre o trabalho que ela faz dentro da casa dela. Pois é, já pensou se todas as escolas usassem a estratégia de trabalhar com o dia a dia das crianças sobre a sustentabilidade? Aquele vídeo que Davi passou no início foi muito interessante por isso, porque os professores, a coordenação, usou a vivência dos seus alunos para trabalhar com a sustentabilidade. E desde o primeiro ano, eles já sabem como nascem as plantas. Aí eles vão seguindo a sequência. Primeiro ano é como nasce, segundo ano como eu anotei até em algum papel aqui, mas segundo ano ou terceiro ano. Aí essas coisas são as vivências mesmo que nos traz essa consciência da sustentabilidade. Sim, é fundamental a conscientização dentro desse processo, né? Sem a conscientização através do filho, do aluno, tanto dentro das modalidades e dos modelos educacionais, a gente trazer essa conscientização, trazer que o papel também do professor e do aluno, como ser humano, é transformar essa realidade. Davi? Davi chegou. Voltei, gente. Desculpa aí, porque minha internet tá terrível. E ele passou essa semana toda muito boa. Mas hoje ela resolveu. Ela tá caindo. Aí, deixa eu só perguntar uma coisa a vocês. Eu parei mais ou menos aonde? Porque a gente tá fazendo a apresentação, a gente tem uma organização. Quando cai, acontece isso, eu não sei onde eu parei. Aí, onde foi que eu caí? Aí, entendeu? Porque o slide fica na minha frente, aí eu não sei, às vezes, quando cai a internet aqui. Vocês lembram mais ou menos onde foi que eu parei? Eu acho que eu parei na educação ambiental, porque eu estava falando sobre introduzir a educação ambiental, exige mudanças profundas, não foi? Isso. Beleza. Então, a introdução, né, da educação ambiental, ele exige esses tipos de mudanças. Não sei se vocês ouviram eu falar da questão da reciclagem, de que hoje na escola o principal projeto de educação ambiental é esse. É o professor de ciências, precisamos de um projeto de educação ambiental. Aí o professor de ciências, naquela boa vontade, faz, vou fazer reciclagem. Aí faz aquele projeto de reciclagem, aí os alunos constroem aquelas lixeiras, né, plástico, sobre a classificação dos resíduos, e fica por aquilo mesmo. Muitas vezes aquelas lixeiras não vão para a escola, né? Não ficam lá porque acabou. O projeto muitas vezes não tem um significado, porque tanto para o professor que está fazendo aquilo, porque a direção pediu, tanto para os alunos, eles não veem significado. Vocês vão fazer, acabou ali a apresentação, eles vão pegar a lixeira, muitos jogam fora, outros alunos levam para casa, e dificilmente aquelas lixeiras ficam na escola para serem utilizadas corretamente. Por que isso também acontece? Porque quem está responsável
por fazer o projeto é o professor de ciências ou de biologia, de geografia, enfim. Ou seja, a comunidade escolar em si, ela não está integrada no projeto, como deveria ser. Então, o que acontece? Então, o aluno ali, aquela turma fez as latas de lixo, jogou fora. Mas por quê? Porque essa comunidade escolar não está integrada. De fazer, ó, gente, agora essa lata de lixo vai ficar ali, lá embaixo, de acordo com o que vocês aprenderam, vocês agora já sabem jogar o lixo e tal. Isso não acontece muitas vezes, entendeu? Na maioria das vezes. Então, por quê? Porque muitas vezes é ali cada um nas suas caixinhas, né? Cada disciplina, é isso aí. A coordenação, nem só as disciplinas, isso vai da comunidade da escola em si. A direção é a direção, a coordenação é a coordenação, enfim, vai além da questão da disciplina, das disciplinas, né? Vocês estão vendo o slide, né? Sim. Aí, eu trouxe aqui o autor, né? Para confirmar o que eu estou falando, né? Que ele fala sobre o problema do conhecimento fragmentado de disciplinas e administração setorial do desenvolvimento para construir um campo de conhecimento teórico e prático orientado para a articulação das relações sociedade e natureza. Não se esgota na extensão dos paradigmas da ecologia para compreender a dinâmica dos processos socioambientais, ou seja, existe ali uma dinâmica de uma questão ecológica, existe uma questão muito mais profunda, mas porque essa administração que ele cita aqui, setorial, essa fragmentação das disciplinas, não permite esse aprofundamento. Não permite. Por exemplo, aí, às vezes, o professor ele não sabe como fazer um projeto de educação ambiental. O professor de ciências, ele ainda pode ter uma noçãozinha, mas quando você vai, por exemplo, a gente fala de integrar os currículos e tal, mas como é que o professor de matemática vai trabalhar, por exemplo, em um projeto de educação ambiental? Como é que o professor de geografia vai fazer um projeto assim integrado, história, enfim? Como isso vai acontecer? E aí, alguém tem alguma ideia para falar? A gente fala muito sobre essa questão de interdisciplinar, né? Mas aí a gente, quando para o professor de matemática, às vezes para... Eu que não tive uma formação ambiental muito boa. Você acha que no curso de matemática, o professor de matemática teve a disciplina educação ambiental como disciplina obrigatória? Provavelmente não. E também provavelmente não foi buscar. Não estou dizendo que isso é totalidade, eu estou dizendo uma questão mais provável. Então, alguém poderia dizer umas técnicas assim para o professor de matemática, geografia, enfim, qualquer outra disciplina aí que não seja ciência ou biologia, trabalhar sem fugir do conteúdo programático daquela disciplina? E aí, alguém? Então, bora lá. Quando a gente pensa em um projeto, né, que integre a escola toda, quando a gente pensa em um projeto que integre a escola toda, a gente tem que pensar que todas as disciplinas, ou seja, todos os professores vão ter que estar envolvidos nessa questão. Então, pense assim, que muito se fala na questão das hortas nas escolas, né? Um projeto também muito realizado nas escolas, depois da reciclagem, é a questão das hortas. Então, nessa questão da horta em si, a gente já pode trabalhar com algumas outras disciplinas, a não ser biologia ou ciências. Por exemplo, na questão da biologia, os alunos vão separar as plantas, né, que são nativas daquela região, ou as plantas que mais se adaptem àquele solo que aquela escola tem, se lá tiver uma área para ser realizado essa horta. Então, ele vai fazer essa análise, o professor e os alunos, o professor vai ensinar como isso é feito. Gente, essas espécies
são espécies nativas. A gente não pode enfatizar a importância, a gente tem uma preferência em implantar espécies nativas, porque muitas espécies exóticas podem se tornar praga, enfatizar a importância, porque não pode enfatizar o grau de prejuízo de que uma praga biológica pode trazer, tanto da questão da agricultura, de uma planta, de um local, ou seja, da fauna e da flora em um determinado local. Então, o professor de biologia ele pode discutir isso, separando, no caso, essas plantas e vendo a questão, né, separando as plantas. O professor de geografia, ele pode ver a questão do solo, né? Por que esse solo aqui é mais arenoso, esse solo aqui é mais barroso? Será que essa planta que for escolhida lá pelo professor de biologia vai realmente ficar aqui? O professor de matemática, quando a gente vai fazer uma plantação, a gente não pode plantar uma planta tão próxima à outra. Aí entra o conteúdo de matemática, de questão de medir o espaço entre uma planta e outra. Embora ensinar os alunos lá do 5º ano, que é um conteúdo de matemática, 5º ou 6º ano, se eu não me engano, ensinar ali a questão da fita métrica, o que é metro, o que é milímetro, o que é centímetro, ensinar o aluno realmente a utilizar aquela fita métrica, que tanto vai ensinar os alunos a questão da plantação e vai ensinar também os alunos um conteúdo prático para a vida deles, né? Quem é que hoje em dia nunca utilizou uma fita métrica para medir alguma coisa e que saiu da escola, viu aquele conteúdo na teoria e pega uma fita métrica, muita gente fica perdido na questão de pegar uma fita métrica, não sabe, e é uma coisa básica, mas infelizmente lá não foi posto na prática, então os alunos não sabem isso, entendeu? E por aí vai. A questão da história, lembra que eu falei que sustentabilidade não é só ambiental, existe a sustentabilidade econômica, então isso entra filosofia e sociologia na questão econômica, né? Na questão social, na sustentabilidade social, e por aí a gente vai vendo que, na verdade, não é tão difícil assim. O que é difícil, isso se torna difícil porque os professores não têm essa formação correta para isso, e não tem cursos de educação continuada para isso, né? Cursos oferecidos pelo Estado. Hoje em dia a gente ainda tem mais cursos. Hoje, a pandemia, por exemplo, trouxe a questão dos cursos. Hoje em dia tem tanto curso online, muito curso online, que ensina muita coisa. A plataforma do MEC, tem a plataforma do IFBA, que oferece cursos da área ambiental muito boa, entendeu? Então, é mais a questão dessa busca. Muitas vezes o professor está com uma carga horária tão grande que não consegue correr atrás desses cursos. Então, é tudo um contexto. É tudo um contexto que é muito difícil de ser resolvido. Mas, aos poucos, a gente já viu lá o exemplo daquela escola, ou seja, a gente tem um exemplo prático que não é impossível fazer, entendeu? A gente pode fazer. E aí, então a gente vai dar continuidade. Alguém tem alguma coisa para colocar? Não, até então, para mim, está tudo perfeito. Você botou aqui que a matemática, a gente pode trabalhar a questão da sustentabilidade através dos cálculos, dos usos gráficos, e da geografia, o tipo do solo, a cor do local. Está muito tranquilo, Davi. Pronto. Aí, agora a gente já entra, né, na importância que a gente já debateu muito lá, da disciplina de educação ambiental na formação dos educadores, né? Aí a gente fala, né, a gente já começa aqui a falar sobre as existências teóricas e pedagógicas que fizeram que muitos programas que surgiram com a pretensão interdisciplinar, que foi o que a gente já falou, fracassarem perante a dificuldade de integrar os paradigmas atuais do conhecimento. Então, o Leff, ele coloca bem isso aí. Uma coisa que eu não enfatizei é que esse autor Leff, o artigo também, eu não sei se eu já encaminhei para Rodrigo encaminhar no grupo, se eu não encaminhei depois da apresentação, eu encaminho. Esse artigo dele foi uma pesquisa que ele foi fazer sobre a formação do professor com a disciplina Educação Ambiental. E todas essas citações aqui que eu coloquei foi com base no resultado que ele
ele tirou nessa pesquisa dele, que ele conseguiu nessa pesquisa dele, né? Que foi que os professores, muitos professores, eles não estão preparados para fazer, não se sentem preparados. O artigo dele mostra esses depoimentos desses professores, tanto de professores falando que não se sentem preparados para atuar na questão ambiental nas escolas, né? E os alunos, que eles também fez entrevista com os alunos dizem, enfatizam que não vê significado nas questões ambientais, entendeu? Então, esse artigo de Leff é muito bom, é bem curtinho e é bem interessante. Ele reforça essa questão do interdisciplinar, né, da dificuldade de colocar, de integrar o currículo interdisciplinar nas escolas, exatamente por esses motivos que eu citei, né, eu citei há uns minutos atrás. E também mostrei que é possível, né, perante os conteúdos que são trabalhados dentro das outras disciplinas. Porém, isso só vai ser possível se o professor tiver uma boa formação na área de educação ambiental e saber exatamente os conteúdos de educação ambiental, né? Como a questão da sustentabilidade que eu falei, sustentabilidade social, econômica e sociopolítica e ambiental, né? Esses 3 pilares, por exemplo, já faz com que muitas disciplinas, como eu mostrei, que eu falei da filosofia, que eu falei de história, que muita gente já consigam trabalhar ali, né? Dentro de um currículo integrado, dentro de uma mesma instituição. E ele enfatiza, né, que já é outra citação de Silveira, que ele fala que tem muitos esforços na última década para incrementar a educação ambiental e concretizar a proposta da educação para a sustentabilidade. Poucas instituições de ensino, ele continua falando, conseguiram estabelecer o processo preconizado e acordado nos eventos aqui citados. As universidades brasileiras têm a responsabilidade social e institucional de promover a educação ambiental, de acordo com a política nacional e educacional e demais legislações vigentes. Ou seja, você vê que existe uma política educacional que obriga as universidades brasileiras com os conteúdos de educação ambiental, de sustentabilidade, né, dessa responsabilidade social. Então, e mesmo assim, a gente vê que existe uma dificuldade em incrementar essas disciplinas. Então, agora a gente vai falar sobre os desafios do educador na sustentabilidade. Aí Carvalho, na citação dele, ele aponta que a educação ambiental ainda não se tornou presente nos espaços-chave da organização do trabalho educativo na escola, no uso do tempo em sala de aula e a falta de estrutura das escolas e do tempo remunerado dos professores. Aqui ele cita 3 coisas que é um dos grandes motivos também da escola em si, né? O educador que vai fazer projetos ou falar sobre sustentabilidade, ele encontra essa dificuldade, mas para o educador que vai fazer o projeto de sustentabilidade, que eu acredito que é mais efetivo para o aluno no processo de sensibilização do aluno, né? Ele fala aí sobre o tempo em sala de aula, né? Que aqui às vezes é curto, levando em consideração que às vezes o tempo é 50 minutos, mas a gente fica 20 minutos ali tentando meio que controlar os alunos e tal, para os alunos ainda conseguirem sentar ali, para a gente continuar e começar o conteúdo. Ele fala sobre o tempo o tempo remunerado dos professores, né? Que muitos professores levam muito trabalho fora da escola, ou seja, trabalho para casa, e acaba tomando muito aquele tempo ali em casa para fazer o que isso tudo afasta os professores de tentar fazer uma coisa, um projeto, tentar se envolver mais. Tudo isso afasta. Aí aqui eu citei algumas coisas, né, que eu acredito que são as coisas mais básicas, existem outras coisas, mas essas daqui são as coisas mais básicas que estão ali na cara sobre o desafio de ensinar sustentabilidade, que é a falta de recursos, as estruturas das escolas que muitas vezes não oferecem a estrutura necessária. Por exemplo, lá atrás eu dei o exemplo da horta, né, que pode ser feita, mas você só vai poder fazer a horta
esse tipo de horta que eu citei, se a escola tiver um espaço, né, um espaço para fazer essa horta. Caso essa escola não esteja, não tem esse espaço, você pode, como eu falei, se adaptar, né? A estrutura da escola, mas você vai ter que se adaptar. Aí você já pode optar por uma horta suspensa, por exemplo. Você não pode fazer a horta lá no solo, mas agora você tem um espaço para fazer uma horta suspensa. Eu acho que é um pouco mais viável, levando em consideração a realidade da maioria das escolas. Aí, o que eu já citei, né, que é a falta de interesse da comunidade escolar, né, que a comunidade escolar em si tem que estar integrada para fazer um projeto efetivo. Eu acredito que toda a comunidade escolar ela tenha que estar interessada em fazer o projeto. Caso contrário, eu acredito que o projeto vai perder a força. Aí, outra questão dá muita teoria, né, que é só chegar lá e falar que o desmatamento é isso, que o aquecimento global é aquilo, e muitas vezes não botar aquele aluno para praticar aquela teoria que está sendo falada em sala de aula. Tudo isso aqui que foi citado, já falei de outras formas, porém, aqui eu resolvi só citar mesmo para deixar assim em pontos soltos. A única coisa que eu não enfatizei foi a questão de muita teoria. Agora a gente vai para o tópico de educação ambiental e sustentabilidade, que aqui eu vou mostrar alguns exemplos práticos, né, de alguns projetos que foram desenvolvidos, né, na área de sustentabilidade ecológica. Eu vou mostrar para vocês. Então, gente, esse tópico aqui, como eu falei, vou mostrar alguns projetos aqui para você. Aí, quais são as maneiras de contribuir com o meio ambiente além da reciclagem? Aí eu citei algumas coisas aqui, que foi a Feira de Ciência Sustentável, voltado para a sustentabilidade, né? A horta suspensa, né, que eu já falei lá, tanto a horta suspensa como a horta em solo em si, a estimular a criação de mudas, né? Fazer ali se der para fazer uma mini horta para os alunos cultivarem algumas mudas específicas, seria também interessante. Visitas técnicas em Parque da Conservação. Essa questão aqui da visita técnica em Parque da Conservação, e esqueci de acrescentar aqui, tanto em Parque de Conservação, como visitas técnicas em parques mesmo, que não seja de conservação. Por exemplo, Salvador tem o Parque da Cidade. A gente leva os alunos tanto no Parque da Cidade, como em outro parque, que tem a mesma flora, né, uma vegetação parecida, como seja o Parque de Pituaçu, que seria um parque de conservação, apesar que é um parque que é da conservação, mas não está completamente conservado, mas a gente tem os alunos vão perceber a diferença tanto do Parque da Cidade como do Parque de Pituaçu, que é voltado para a conservação. Outra opção aqui em Salvador seria o Parque das Dunas, porém o Parque das Dunas tem uma vegetação um pouco diferenciada, né? Que é uma vegetação que a gente chama de vegetação de restinga, uma vegetação um pouco mais seca. Aí, para comparar a esse tipo de vegetação, poderia levar os alunos na Abaeté, que tem o mesmo tipo de vegetação, e depois levar os alunos no Parque das Dunas, para os alunos perceberem a diferença do ambiente conservado. Projetos voltados para saneamento básico e resíduos sólidos, e também é muito interessante que os alunos saibam o que é exatamente o saneamento básico e resíduos sólidos, porque, principalmente em escola pública, que a gente sabe que muitos alunos que vivem em favelas, né, o saneamento básico é precário. Então, a gente tem que mostrar para os alunos o direito que ele tem no saneamento básico, e já ensinar ali como é que ele pode buscar, quais são as ferramentas, onde ele deve reclamar, do porquê, e mostrar para ele que aquilo não é certo, que os alunos estão crescendo naquilo, tem que mostrar que aquele esgoto a céu aberto não deveria ser assim, que pode ser melhor, entendeu? Que deve ser melhor. Então, reforçar essa questão dos projetos em saneamento básico nas escolas, que realmente é um pouco mais precário. Não tem, assim, com muita
não acontece muito, né? Aí reforçar a importância de agentes polinizadores na biodiversidade, ou seja, reforçar a importância, né, dos insetos, como abelhas, por exemplo, na biodiversidade, que a gente sabe que a gente depende do serviço da abelha para a agricultura, mas muitos alunos não sabem disso. A gente tem que saber, tem que mostrar que a gente depende de outros seres vivos, que a biosfera terrestre é um sistema, ou seja, é uma coisa sistemática que uma coisa depende da outra para acontecer, né? Tirar da ideia deles que o ser humano é o ser supremo, não. A gente depende de outros de outros animais para a gente conseguir sobreviver. E uma coisa interessante também é a questão da compostagem, né? Nas escolas que a gente pode ali também fazer uma composteira, inclusive na escola, essa questão da compostagem, eu acredito que é um tipo de projeto que a gente pode ser realizado na maioria das escolas, inclusive nas escolas públicas, porque é uma coisa que não demanda muito espaço, não demanda muito recurso da escola, é uma coisa rápida e fácil de fazer, e que a manutenção da composteira também não precisa ser feita regularmente. É uma coisa que demora, é uma coisa que a gente não precisa estar ali todo dia para olhar, mas é que traz um resultado muito interessante. A compostagem, ela é bom ser feita junto com um projeto de horta, né? Porque a compostagem vai produzir um humus, né, um humus de minhoca, que é que é uma terra um pouco mais nutritiva para as plantas, e também vai produzir um chorume sustentável, né? O chorume que é produzido na composteira é diferente do chorume que é produzido lá no lixão. Enquanto o do lixão é tóxico, o da composteira faz completamente ao contrário. São muito bons para a planta. Unificando a escola e a comunidade com as práticas ambientais. Como é que a gente pode unificar a escola com algumas práticas ambientais? E aí, alguém tem alguma ideia? Podemos trabalhar a questão você trouxe da horta dentro das escolas e nas comunidades, trabalhar a questão da separação de lixo, que é muito importante, trazer essa conscientização da importância e da própria reciclagem do lixo. Sim. Acredito que a partir desses pontos. Não, corretíssimo. Primeiro, como todo projeto, a gente tem que verificar o entorno, né? Se a gente vai fazer um projeto para a comunidade, a gente primeiro tem que ver o que aquela comunidade, se ela está necessitando. Se tem o espaço necessário para a gente desenvolver aquele projeto. Feito isso, a gente começa a fazer o projeto em si, estruturar o projeto em si. Isso que eu estou mostrando é um exemplo prático, de novo, né, que aconteceu no norte de Minas. Na Vazelândia, realizam um amplo projeto de educação ambiental e destinação dos resíduos sólidos. Foi uma escola, eu não lembro o nome agora da escola, mas o link da imagem, tem um link na imagem aí, o slide está lá, e vocês podem entrar e ver essa matéria. Então, essa escola, ela viu que naquela região tinha muitos pneus, e que tinha uma área ali que eles poderiam fazer uma área de lazer para as crianças. Então foi isso que eles fizeram. Viram que a comunidade se juntaram tanto aluno e comunidade, e fizeram isso aí com os pneus que vocês estão vendo. Eles formaram os pneus em vasos para plantas, fizeram aqui tipo um cavalinho com pneus. Ou seja, é um projeto interessante que foi desenvolvido tanto pela escola e comunidade. Aqui é outro exemplo prático, só que nessa questão aqui, o professor de ciência, junto com a coordenação da escola, eles foram até a secretaria de meio ambiente, lá do município, em Minas Gerais, se eu não me engano, em Patos de Minas, e criar esse projeto junto com a Secretaria de Meio Ambiente.
Então, eles fizeram meio que as escolas, fizeram um projeto para integrar a escola deles à questão ambiental. Então, as escolas deles prestam muitos serviços à comunidade em relação à educação ambiental, tanto na parte de horta. Esse ambiente mesmo aqui é um ambiente que é fora da escola, isso aí não é escola, isso aí é um terreno baldio que eles utilizaram para fazer a plantação. Vocês veem que ali atrás já tem uma plantação, toda essa plantação foi eles que fizeram, dentro daquele terreno que não estava sendo utilizado. Mas essa parceria eles fizeram com a Secretaria de Meio Ambiente lá da cidade, uma cidade de Minas Gerais. Vocês podem verificar o link, que no link vai estar o projeto todo detalhado, caso alguém tenha interesse, que são projetos muito interessantes que atendem e são fáceis de fazer por causa da demanda, né? São de garrafas, são hortas, são pneus, enfim, são projetos voltados para saneamento. Então, são bem interessantes vocês darem uma olhada aí também. Aqui, gente, já é a parte da sensibilizando os alunos para a preservação do meio ambiente. Esse projeto aí que vocês estão vendo foi um projeto que foi desenvolvido, né? Eu desenvolvi esse projeto junto com outros colegas, né? Tassiane, Rodrigo, Felipe, Ingrid e Kelly, eles fizeram esse projeto junto comigo, em uma escola lá próximo ao Colégio Central, né, com os alunos do ensino médio. A gente desenvolveu esse projeto, né, na disciplina estágio 3, que é a disciplina voltada para a gente desenvolver projetos na escola, né? Aí a gente desenvolveu esse projeto, que foi um projeto que foi uma feira de ciências. A gente queria fazer uma feira de ciências com toda a escola, porém a coordenação restringiu a gente somente fazer o projeto com as turmas que o nosso regente era responsável. No caso, era com as turmas do primeiro ano. Ele pegava 5 turmas do primeiro ano e a gente desenvolveu esse projeto. Esse projeto aí foi sobre alimentos orgânicos, o daqui sobre eletricidade, né? Sustentável e tal. A daqui foi sobre queimadas. Eles fizeram aí um luxo de copo. Esse de cada luxo de copo foi de uma turma de uma outra professora que também fez, também participou, foi de uma turma de uma outra professora que fez essa questão. E outro projeto sobre desmatamento. Esse daqui também foi da turma daquela mesma professora lá do lustre, que fez o lustre de copo. E eu achei muito bom, vou até voltar de novo, porque ficou muito bom esse lustre de copo. E é isso aí, gente. As referências estão aí do que eu utilizei. A primeira referência é do artigo que eu falei, que é muito bom, aconselho vocês lerem. A segunda também foi uma referência que eu peguei com base nesse artigo, do primeiro artigo, que esse primeiro artigo usou como referência, eu fui na referência dele também, peguei. E tem essa outra referência aí que também é muito boa. E é isso aí, a apresentação, gente. A palestra para vocês. Eu espero que tenha mudado algumas percepções de vocês sobre os assuntos, né? De sustentabilidade, tenha dado uma esclarecida. E é isso aí, eu queria que vocês falassem agora um pouquinho sobre vocês, sobre a questão ambiental, né, no curso de vocês, que eu não conheço, eu conheço sobre, né, o meu curso, e falei com base, né, em algumas pesquisas de artigos que foram feitas que os professores não têm a disciplina de educação ambiental, e quando tem, não é uma disciplina que eles saiam dali com conhecimento suficiente, ou seja, eles não se sentem preparados só com aquela disciplina para atuar como educador ambiental nas escolas. Aí eu queria que você falassem sobre vocês, se vocês têm essa disciplina, e como é essa disciplina no curso de vocês, se vocês já tiveram, vão ter, e se vocês já tiveram, se vocês realmente se sentem, né, preparados, se foram realmente preparados para atuar como educador ambiental. É isso aí. Falem aí. Agora é com vocês. Eu, particularmente, depois dessa palestra, percebi que eu estou totalmente despreparado para falar um pouco sobre sustentabilidade. Só nesse pequeno momento, Davi, você me fez refletir bastante.
Percebo que nosso currículo dentro das escolas, dentro da graduação, eles esquecem um pouco a respeito sobre o meio ambiente, fala de maneira bem superficial, mas é importante que a partir dessa palestra, a partir da sua fala, já criou esse negocinho aqui dentro da minha cabeça para pesquisar um pouco mais, para conhecer um pouco mais, para tentar trazer isso dentro dos currículos, para quando eu for atuar como professor, já criar estratégias dentro, trazendo um referencial, trazendo mais da realidade deles para dentro da sala, e tudo isso. Eu acredito que suas falas, dentro dessa sua palestra, foi muito pertinente para aquilo que a gente quer. E eu acredito que todo professor gosta de um projeto, né? Aprender modelos, estratégias de como criar é muito bom. Para quem gosta de trabalhar com projetos dentro da sala de aula, é maravilhoso. Eu, particularmente, adorei. Impecável. Davi, oi, eu também gostaria de dizer que eu só conhecia superficialmente, mas agora eu fiquei mais consciente da necessidade da formação do professor para a sustentabilidade, né? E que eu cheguei à conclusão que como se diz, isso me fez refletir melhor e que a gente precisa ser mais motivador, incentivar mais esse papel. Como professor, né? E só. Parou? Isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Edivaldo, pode falar. Pronto. Uma coisa interessante, Davi, como eu digo, né, existe tantas outras disciplinas e que, na verdade, é muito mais ligada, eu acho, às vezes, à realidade de cada um, à realidade da humanidade, na verdade, do que o que acontece é que, até na formação mesmo da gente na vida acadêmica, tem disciplinas que sobrepõem as outras, né, que acham de tamanha importância que vai, porque hoje o intuito mesmo é formação para o mundo de trabalho, né, e a gente, infelizmente, ainda tem essa visão, né, então, tem disciplinas que realmente valorizam, é muito mais valorizada do que outras, né, como o português, a matemática e tal, e isso vai esquecendo, vai deixando de lado outras disciplinas que têm tanta importância quanto, e que realmente vai fazer a diferença na vida da humanidade. Ó, por exemplo, essas queimadas que a gente está tendo aí, se a gente pudesse entender, saber um pouco mais sobre isso, né, talvez a gente tivesse um outro olhar, talvez a gente tivesse uma mobilização maior em prol disso. Eu tenho uma filha de 13 anos e a gente estava vendo a queimada, vendo as notícias, eu tenho acompanhado muito e vendo as notícias das queimadas no Pantanal, como os animais estão sofrendo, e a gente começou a chorar por causa disso, né, as onças com as patinhas, teve uma que estava com patinha, as patas todas queimadas, então, a gente se põe no lugar de dizer, gente, se nós, seres humanos, que temos a capacidade de curar, né, da gente mesmo ter um tratamento numa queimadura, a gente já sofre, imagina um animal desse, que ele não tem recursos, não tem a consciência, né, não tem o lado racional de se tratar. Então, eu acho que se isso tivesse sido, for bem mais trabalhado, se a gente tiver, nós como educadores tivermos essa consciência de que a gente precisa, sim, levar essas questões para a sala de aula, que a gente precisa, sim, dar importância, desde os anos iniciais, a essas questões, não só português, matemática, claro, é importante, mas as outras questões que a gente vai conviver até, às vezes, muito mais no dia a dia, do que outras, então a gente precisa levar isso para a sala de aula, essas discussões para a sala de aula, e precisa ter essa força de vontade, né, de querer fazer também. Não adianta só ficar de braços cruzados esperando que instituição ou que políticas públicas façam isso. A gente precisa fazer, a gente precisa, de fato, fazer valer, né, essas questões.
Então, outra coisa que eu queria que você falasse era um pouco de sua visão como profissional, porque a gente vê assim, de fora como ser humano, né? E a gente se sensibiliza, e é uma coisa que realmente sensibiliza qualquer um, mas você, como profissional na área, né? Como é que você vê essa devastação que está tendo? Você vê que em todos os lugares, aqui agora recente, né? Perto da Chapada, teve essa queimada horrorosa aí, que sensibiliza todo mundo, até os bombeiros. Então, eu fico muito tocada com isso, muito tocada mesmo. Mas é isso aí mesmo que você falou, né? É a questão da sensibilização, da consciência, que o pessoal não tem. Então, muita gente não vai ter esse sentimento que você teve, né? Não vai ter essa posição que você teve, que você disse, você e sua filha, vocês chegaram a chorar, vocês... Por quê? Porque as pessoas ainda têm aquela questão do individualismo. Não está acontecendo comigo, não me afeta, então tá tranquilo. Mas se eles entendessem das questões ambientais, como deveriam entender, eles iriam ver que essas queimadas que acontecem nessas florestas vão te afetar de alguma forma. Pode não te afetar agora, mas vai te afetar. Porque, como eu falei, nosso planeta, nossa biodiversidade, ele produz para a gente. A partir do momento que você vai destruindo aquele capital, como daquele exemplo, ele vai perdendo também a... Peraí, vai passar um carro aqui agora de música. Peraí que eu vou parar aqui. Vou até... Pronto, passou. Vai perdendo a quantidade de produção também, né? Que aquele planeta poderia trazer, a natureza trazer de retorno para a gente. Então, é muito complicado, porque esses incêndios vão levar à extinção de muitas espécies. Porque o que acontece? As espécies que conseguirem, né, que conseguem migrar mais rápido, por questões adaptativas, vão migrar. Mas as outras espécies que não conseguem fazer essa migração rápida, por causa da questão do seu corpo em si, da sua morfologia em si, eles não vão conseguir. A espécie em si ela vai ser atingida por completo naquela devastação, né? Tá passando outro carro aqui. Porque hoje é sexta-feira, né, gente? Enfim, o pessoal já tá começando. Aí tem toda essa questão que vai envolvendo as questões ambientais. Então, se a pessoa, é aquela questão, se na escola o aluno já cresce sem um significado das questões ambientais, agora que já estão na fase adulta e adolescente, dificilmente eles vão se sensibilizar, porque ali na escola, principalmente na educação infantil, que está acontecendo o processo de formação ali, mais efetivo, é ali que o aluno realmente, ali, naquela fase que o aluno realmente começa a aprender com mais facilidade. Se lá na educação infantil ele já não tem uma boa educação ambiental, dificilmente agora ele vai ter. Ele só vai ter se ele tiver o interesse em buscar. E o que a informação hoje, o que mais tem é a informação. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas não conseguem transformar essa informação em conhecimento. Hoje em dia, em qualquer site, você pesquisa aqui o desmatamento, o que é desmatamento, educação ambiental, você consegue uma informação boa sobre o assunto. Mas ninguém quer fazer isso. O que o pessoal faz hoje é o seguinte, é que a mensagem chega no seu WhatsApp, você lê o título da mensagem e bora encaminhar. Então, hoje em dia, a gente está, né, querendo ou não, a gente está nessa realidade. A gente não vai, a maioria das pessoas não vão atrás do conhecimento, né? Eles têm informação, a gente tem informação, mas transformar essa informação em conhecimento está difícil, entendeu? E hoje a gente está tendo debates, assim, enfim, políticos, sociais, que eu não vou entrar em mérito, mas o Rodrigo já sabe de algumas coisas que a gente conversa, que eu acho que não deveriam, são coisas tão assim, superficiais, tão idiotas, que não deveriam estar sendo debatidas. Mas, e tem outras coisas tão importantes que são deixadas para trás, entendeu? Então é muito complicado hoje, principalmente nessa sociedade de internet, essas coisas que tá aí para ajudar, a informação que mais a gente tem,
na internet, mas o pessoal não sabe utilizar de maneira correta, né? Não vai atrás do conhecimento. Então, é horrível porque você passa, você se forma no curso voltado a isso e tal, aí você vê as coisas acontecendo e você vai falando, não, gente, isso não pode acontecer, que não deve acontecer, não tem que acontecer dessa forma, pode ser diferente. E você ali que passa 4 anos na instituição, aí o pessoal chegou a mensagem no WhatsApp, aí o pessoal confia mais na mensagem do WhatsApp do que você que passou aquele tempo todo estudando. Então é muito complicado sobre o conteúdo. Então tudo isso é uma coisa desanimadora, entendeu? É horrível. Você vê o tempo que o pessoal passa na internet debatendo a vida dos outros, mas não buscando conhecimento, porque não sei quem se separou de não sei quem. Passa 1 hora vendo notícia de que não sei quem, porque não sei quem traiu não sei quem, não sei. Mas buscar o conhecimento que realmente é relevante, ninguém vai. Aí recebe a mensagem no WhatsApp e fica aquela crítica vazia. Então é complicado. É isso aí, senão eu vou falar demais aqui. Oi, Rô. Verdade, Davi. Queria falar um pouquinho também. Fica à vontade. Boa noite, Davi. Boa noite a todos. Né? Meu nome é Elisângela, sou amiga também de Rodrigo, colega de classe, né? Essa galerinha aí. Então, tem algumas coisas assim bem rápidas, né? Porque eu fui só ouvindo você falar, mas eu não participei, digamos, nem no chat, nem, enfim, deixei para já no final. Com questões assim da formação do professor, eu diria hoje que eu não estou preparada para abordar todos esses temas assim para um aluno dentro de sala de aula se eu não buscar uma outra formação ou outras informações, no caso, que venha agregar mesmo, ou que eu venha ter uma base para pegar esses assuntos e ensinar ou compartilhar, né, com os alunos. Eu tenho um filho de 9 anos e também eu percebo que ele está no 4º ano. Então, recentemente, a professora passou um trabalho para ele fazer sobre desmatamento e também ver o que estava acontecendo hoje na Amazônia e tal, enfim. Mas, assim, algo bem superficial. Ela passou para ele pesquisar na internet, mas não passou e um videozinho assim para ele, explicando o que está acontecendo. Então, enfim, quando ele foi perguntando, quando ele começou a pesquisar, aí eu sentei com ele e fui explicando essas questões que estavam acontecendo, né? Então, eu vejo, assim, que de uma forma, assim, realmente bem superficial. Acho que se ela passasse um outro trabalho, de uma outra forma, vamos, sei lá, plantar um grãozinho de feijão em uma terrinha em casa, a gente vai ver quantos dias ele leva para nascer, não sei, alguma coisinha assim que viesse, de fato, ele entender como é que acontece, né, todo esse processo. E eu acho que só isso, mas eu esqueci, que eu falo muito e no meio me perco. Obrigada. Vai falar, Davi? Mas é isso aí mesmo, como você falou, uma pesquisa superficial, aí não dá significado no conteúdo. O porquê? O desmatamento. Para um menino, eu não sei a idade que você. Eu não lembro se você falou a idade dele, mas para uma criança. Ele tem 9 anos. Pronto, para uma criança de 9 anos, você diz assim: tá tendo. Faça uma pesquisa sobre desmatamento na Amazônia. Aí o aluno vai pensar: desmatamento na Amazônia. Ele vai fazer o que fazer. Porque para ele aquele desmatamento está sendo na Amazônia, que muitas vezes é um estado que ele não conhece, e, enfim, ele não sabe a importância, ou seja, para ele é natural, não sabe, para ele já é natural não saber daquilo, não ter um significado nessa pesquisa por pesquisa, entendeu? Mas quando ela fala, não sei se ela vai falar isso em sala de aula, no caso, que ela passou a pesquisa, ela pode chegar na sala de aula e contextualizar dessa forma, né? Que é chegar e falar, o desmatamento na Amazônia está acontecendo na Amazônia. Mas por que esse desmatamento está acontecendo? Porque hoje, né, o consumo de carne, né, que a gente consome demais, ou seja, já está com uma coisa que já chegou até aí, né, carne, né, a agricultura, né, hoje em dia o desmatamento, a principal causa do desmatamento é exatamente a agricultura, né, a gente devasta muitos hectares da Amazônia para plantar soja,
Então, já é uma questão ali que já está mais próxima dele, né? Que aquele desmatamento lá acontece porque a gente está consumindo demais, né? A gente está consumindo muita carne. Então, o gado, né, para formar pasto para o gado comer, para gastar não sei quantos 1.000 litros de água para alimentar um gado, por exemplo. Então, então toda essa questão e trazer muito mais próximo do que só a questão do desmatamento da Amazônia em si, porque a Amazônia está na Amazônia. Para um aluno de 9 anos, vai dizer, um aluno está na Amazônia. Mas quando você já tem que trazer o máximo possível dos conteúdos para próximo do aluno. Então, por isso que eu falei essa questão do gado, porque o aluno come carne, ele sabe o que é a carne, entendeu? Ele já tem um contato direto. Então, ele já tem que botar isso, você está comendo o desmatamento lá. Acontece porque a gente está consumindo muita carne. Não é que tem que parar de comer a carne, né? É porque o ser humano ele está consumindo mais do que o necessário. A agricultura em si, né? Essa agricultura o modelo de agricultura em si monogâmica, que a gente planta só uma espécie naquela região toda. A gente sabe que quando a gente vai para a questão da biodiversidade, isso é prejudicial. Você planta apenas espécies de soja, você vê que a fauna em si, ela não chega, né? A fauna, no caso dos animais, eles não chegam, não conseguem fazer uma sistemática, uma ecologia, um ecossistema ali dentro. Bem difícil acontecer um ecossistema dentro de uma plantação de soja, não porque é soja, e sim porque é uma agricultura monogâmica, ou seja, plantaram uma espécie só de flora, uma espécie só de vegetal. Então, é muito difícil acontecer uma sistemática ecológica de um ecossistema ali. Então, é bem complicado. Então, a gente tem que trazer o máximo possível, né, esses conteúdos, principalmente quando for em relação a questões ambientais. E, em geral, não é só questão ambiental, não. Trazer o máximo possível para a realidade daquele aluno. O máximo que puder, tem que trazer. Mas se o professor não tem a formação correta, ele não vai conseguir fazer isso. Entendeu? Ele não vai conseguir, porque ele já foi formado assim. Como aquele aluno está sendo formado assim, sem os conhecimentos, desde lá da educação infantil, vai ser o mesmo professor. O professor surgiu da educação infantil, o professor hoje está ensinando no ensino superior e não sabe, entendeu, o significado correto daquilo. E que vai ensinar outros professores que também já têm essa dificuldade, que já nasceu naquela dificuldade lá desde o ensino infantil. Entendeu? Eu posso te dar um exemplo, eu mesmo, na educação infantil, até o ensino... Na educação infantil, assim, eu tive um ensino precário de matemática. Hoje, em matemática, eu sou muito ruim. Né? Eu jogo ali, mas sou ruim. Entendeu? E eu tenho essa dificuldade até hoje, mesmo estudando, procurando, eu tenho essa dificuldade, porque lá no processo de formação da minha educação infantil, foi ruim. Entendeu? Então, até hoje, as consequências, mesmo eu buscando, veja que ainda eu estou buscando os conhecimentos na área de matemática, e mesmo assim, eu continuo sendo bem ruim em matemática. Imagine quem não está buscando. Mas é isso aí. Verdade, Davi. Parabéns pela sua fala. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Quer trazer alguma pergunta, algum questionamento? Acredito que não. Davi, mais uma vez, parabéns pela fala, pelo trabalho que você trouxe, os projetos que você desenvolve. Mas vamos fazer um negócio legalzinho agora. Quem puder, ligue a câmera aí para a gente tirar aquela foto, para fazer aquele registro. Deixa eu arrumar o cabelo. Posso tirar? Fica aí, Rodrigo. Eu acho que eu não vi o que você falou. Não, a gente vai tirar a foto agora. É? Pronto, vou tirar. Pode. Dá aquele sorrisão. Pronto. Muito obrigado, Davi. Davi, também gostaria de agradecer, Davi, por ter disponibilizado o seu tempo,
para nos dar essa grande palestra que foi enriquecedor demais para a gente. Obrigada e obrigada a todos os participantes. Valeu mesmo. Muito obrigado. E lembrando que no próximo dia 22, a gente vai ter palestra com o professor. Só um minuto, deixa eu puxar minha cola aqui. Deixa eu anotar. Aqui. No dia 22/10, a gente vai ter uma palestra sobre cidadania e civismo, que vai trazer como tema o papel do corpo docente no ensino e práticas de direitos humanos. Vai ser muito legal. A gente vai trazer o professor doutor Gilberto Batista. Ele é muito bom e vocês vão adorar. Davi, mais uma vez, muito obrigado pela palestra. Adoramos sua fala. Quem está aí, quem está seguindo, entendeu? Muito obrigado mesmo por disponibilizar seu momento aí para estar falando um pouco sobre seu papel dentro desse trabalho. Queremos de coração e a todos que acompanharam, né? Sintam-se abraçados e foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês. Muito obrigado e até a próxima, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Davi. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Tá,